Deputados debatem sobre a criação da Polícia Legislativa e a devolução dos policiais militares às ruas. José Ricardo propõe mudanças no processo de escolha e na carreira dos gestores educacionais do Amazonas. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: comissão mista aprova no Congresso a lei sobre o direito de greve de servidores públicos. E ainda, Poder Legislativo dá início à Semana do Homem. Começa agora o programa Bom Dia, hoje, quinta-feira, dia 13 de novembro de 2014. Olá, para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A proposta de criação da Polícia Legislativa foi tema de debate na Casa. Parlamentares, como o deputado Sidney Leite, sugeriram o retorno às ruas de pelo menos 700 policiais que estão atualmente lotados em órgãos públicos. O tema foi trazido pelo líder do governo na Leã, deputado Sidney Leite. Preocupado com os índices de criminalidade do Estado, o parlamentar propõe um reforço no efetivo de policiais. Para isso, Sidney Leite quer a retirada de policiais que atuam junto a órgãos públicos, como Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas, para que voltem a realizar ações em defesa da população. E nós temos município que tem um quadro diminuto de número de policiais. Mas, enquanto isso, nós temos aí quase 700 policiais à disposição dos poderes. E aqui a Assembleia é um caso desse, mas não é só a disposição do policial. O policial, mas falta também o dinheiro, porque esse policial continua recebendo pelo Estado, mas recebe pela Assembleia, recebe pelo Tribunal de Contas, recebe pelo Tribunal de Justiça, tem até policial cedido para o Tribunal Regional do Trabalho, né? Deve ter policial aí cedido também para a Justiça Eleitoral, que é uma justiça federal, né? E também para o Ministério Público, exercendo atividade que não é atividade de polícia. Já o deputado Sinésio Campos lembrou da proposta de criação de uma polícia legislativa. Desta forma, a Leã poderia devolver os policiais atualmente lotados na Casa Legislativa para as ruas. Todos sabem, nos nossos encontros da Unali, que existem várias Assembleias Legislativas que possuem a Polícia Legislativa. E eu tenho aqui uma propositura, já deve ter uns 6 anos aqui tramitando aqui na casa, que pudéssemos fazer exatamente aqui no Amazonas o que tem em outros estados. Porque eu creio que aí teríamos mais policiais nos seus propósitos, e a Assembleia ser na frente de outros poderes. Para o deputado Marco Antônio Chico Preto, uma outra possibilidade é a restituição dos valores gastos pelo Poder Executivo com estes policiais. Desta forma, os órgãos públicos pagariam o salário desses agentes, aliviando o orçamento público e permitindo a contratação de novos policiais. Eu entendo que o melhor caminho seria que os poderes devolvessem ao poder de origem, no caso é o Poder Executivo, onde a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros estão adstritos a esse organograma, a devolução desses valores que são pagos pelo Poder Executivo, para que o Poder Executivo pudesse tomar outras providências, contratação de outros policiais, compensando a ausência desse profissional. Atualmente, aproximadamente 700 policiais estão à disposição de órgãos públicos, realizando principalmente a segurança patrimonial dessas instituições. No plano federal, o Congresso Nacional já possui força policial própria, mantidas com recursos do Poder Legislativo. Senado Federal aprova medida provisória que trata das mudanças na carreira de delegado federal. O texto recebeu críticas de agentes da própria polícia, pois determina que os delegados serão responsáveis pela direção das atividades do órgão.
A aprovação da medida provisória de número 657 de 2014 ocorreu nesta terça-feira no Senado. Apenas as bancadas do PSOL e PSB votaram contra a matéria, que foi alvo de críticas de outras categorias da Polícia Federal. Houve protestos de representantes nas galerias da casa durante a votação. O texto tornou privativo dos delegados da classe especial o cargo de diretor do órgão. Esse foi o principal ponto criticado, pois antes o cargo era de livre nomeação e exoneração pela Presidência da República. A MP também estabelece regras para o ingresso na carreira de delegado federal. A seleção deve ser por meio de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Além disso, os candidatos devem ter 3 anos de atividade jurídica ou policial comprovados. A matéria segue agora para a sanção presidencial. O deputado José Ricardo propôs mudanças no processo de escolha e na carreira dos gestores educacionais do Amazonas. O líder de governo na casa e presidente da Comissão de Educação, deputado Sidney Leite, também destacou a importância de se discutir a questão junto ao Executivo. Os parlamentares também lembraram o Dia do Diretor de Escola, comemorado ontem, dia 12 de novembro. O Dia do Diretor de Escola, ou simplesmente Dia do Diretor, é comemorado em 12 de novembro. A data celebra o profissional responsável em gerir e administrar as decisões escolares, colaborando para construir um bom ambiente para professores, alunos e demais colaboradores. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado José Ricardo parabenizou todos os gestores que atuam no Estado. O parlamentar aproveitou o momento para defender mudanças na forma de escolha e indicação destes profissionais. Na opinião de José Ricardo, a melhor forma seria a formulação de um processo seletivo. Uma escolha que pode ser de uma forma direta, ouvindo os trabalhadores, ouvindo os professores, os pais, pode ser uma eleição direta, pode ser um processo seletivo com critérios, definindo quem pode participar, definindo o mandato, definindo responsabilidades, de forma que o gestor de uma escola, a exemplo de diretores de unidades de ensino superior que são eleitos, que têm uma determinada autonomia, que, portanto, têm as prerrogativas de um mandato para cobrar, para questionar, para denunciar quando necessário. Em a parte, o deputado Sidney Leite, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e líder de governo, destacou a importância do oferecimento de cursos de capacitação em administração aos professores dispostos a atuar como gestores. O parlamentar afirmou ser importante a discussão do modelo atual de escolha dos dirigentes junto à Secretaria Estadual de Educação e sugeriu ainda a implantação de um regime de metas aos profissionais. Metas para aquela escola, do ponto de vista do ranqueamento da educação, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da manutenção e do cuidado. Porque a gente vê escolas que foram recuperadas no mesmo período e 3 anos depois, 5 anos depois, você vê a escola com bom padrão, mas tem escolas que estão destruídas. Então, eu defendo essas 3 coisas, que nós pudéssemos também definir a meta. O deputado Luiz Castro também se pronunciou sobre o assunto e também defendeu o processo seletivo como critério de escolha dos gestores das escolas no Amazonas. A TV Assembleia recebeu mais de 12 DVDs que contam a história do Amazonas. As doações foram feitas pelo deputado Tony Medeiros e registram momentos marcantes do Estado, como a enchente de 53 e o funcionamento da Feira da Panaí na década de 50. Quem assistir à TV Assembleia poderá conhecer um pouco mais da história e da cultura do Amazonas. A programação contará com a exibição de documentários históricos. São imagens que mostram o cotidiano de ribeirinhos, indígenas, a construção artesanal de canoas, o transporte da borracha e as condições de vida em meio à selva amazônica. O acervo foi doado pelo deputado Tony Medeiros. Nós temos vários programas educativos na TV Assembleia e eu sou um dos que também assiste e achei por bem compartilhar esse acervo que eu tenho com aqueles que
não tiveram a oportunidade ainda de conhecer parte da nossa história. O cinegrafista luso-brasileiro Silvino Santos também será lembrado na grade de programação com a exibição do filme No Rastro do Eldorado, que é um relato detalhado de uma expedição à floresta entre 1924 e 1925. O vídeo mostra a aculturação dos índios pela influência cristã e as dificuldades encontradas para registrar o documentário. Nesse trecho, o rio corre sobre rochas e recifes. Quando estamos descendo a correnteza, a coisa fica mais fácil, mas quando estamos subindo o rio, a história é muito diferente. Cada vez que a lancha subia um pouco, batia nas pedras e voltava. Mas na quarta tentativa, aproveitamos um redemoinho e conseguimos alcançar as águas mais calmas acima das corredeiras. Já da década de 50, há registros da enchente de 1953. Nas imagens é possível ver as ruas do centro de Manaus alagadas e as marombas construídas para possibilitar o tráfego dos pedestres. E veja a seguir, comissão mista aprova no Congresso a lei sobre o direito de greve de servidores públicos. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Pelo menos 100 pontos da Carta Magna Estadual foram revisados por uma comissão instituída na Assembleia Legislativa. Até o final deste mês, o documento deve ser promulgado. O projeto de revisão da Carta Magna do Amazonas foi apresentado à Casa Legislativa no ano de 2012. De autoria do deputado Ricardo Nicolau, do PSD, a proposta era atualizar na íntegra a redação da Constituição promulgada em 1989. Uma comissão composta por 5 parlamentares da Casa e 5 juristas trabalhou para fazer a atualização do texto constitucional. A deputada Conceição Sampaio, presidente da comissão, anunciou a conclusão dos trabalhos em fevereiro deste ano. Segundo a parlamentar, aproximadamente 100 pontos do texto foram alterados, adaptando o documento à Constituição Federal. Em relação à adequação, foram mais de 100 pontos avaliados. Então, nós estamos muito felizes. Agora, o trabalho todo foi repassado para a Diretoria-Geral, que encaminhou para a Procuradoria desta Casa. E assim, certamente, até o final do ano, o presidente deverá levar a toda a sociedade amazonense a sua Constituição adequada e com modificações importantes também. Pelo menos 8 propostas de emenda à Constituição foram apresentadas em plenário. Entre elas, a que extinguiu o voto secreto, aprovada por unanimidade na Casa. Outro ponto levantado por Conceição Sampaio foi a inclusão de um capítulo que trata exclusivamente sobre cooperativismo, conforme modelo extraído da Constituição Federal. Depois de aprovadas as PECs, o documento foi encaminhado para a Diretoria-Geral da Assembleia e Procuradoria-Geral. Agora, a Constituição revisada segue para a promulgação em plenário. De acordo com a parlamentar, a previsão é que até o final deste ano o documento seja entregue à sociedade. Comissão mista aprova no Congresso a lei sobre o direito de greve de servidores públicos. Entre os pontos que já estão definidos está a determinação do funcionamento de 60% dos serviços essenciais durante as paralisações. A Comissão de Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação de Dispositivos da Constituição aprovou na última terça-feira o relatório do senador Romero Jucá sobre a regulamentação do direito de greve do servidor público que consta na Constituição, mas até hoje não foi regulamentado.
Entre os pontos mais polêmicos da discussão sobre a greve está o quantitativo mínimo de servidores que deverão atuar durante a paralisação, a definição de quais são os serviços essenciais, a antecedência do aviso para a deflagração da greve e a substituição de grevistas. Jucá acolheu sugestões dos sindicalistas de reduzir de 80% para 60% o percentual mínimo de funcionamento dos serviços essenciais durante as paralisações, que foram definidos, entre outros, como emergências de hospitais, abastecimento de água e energia, coleta de lixo, defesa civil, controle de tráfego aéreo e os relacionados à educação e à segurança pública. O texto também proíbe greve no setor público nos 60 dias que antecedem as eleições. A proposta será analisada diretamente pelo plenário da Câmara dos Deputados e depois pelo plenário do Senado. O deputado Luiz Castro falou em tribuna da análise do TCE nas contas da Secretaria de Estado de Assistência Social. O relatório do tribunal questiona a legalidade dos contratos envolvendo a instituição. A análise do TCE da parceria entre a OCIP, Sociedade de Interesse Público do Amazonas, e a Secretaria de Estado de Assistência Social resultou na reprovação das contas apresentadas pelo órgão nos anos de 2008, 2009 e 2010. O relatório do TCE questiona a legalidade dos contratos envolvendo as instituições. O deputado Luiz Castro levou o tema à tribuna e cobrou do Executivo mudanças na pasta. Que era recurso para comprar cadeiras de rodas, óculos e outros instrumentos para ajudar pessoas que não dispõem de recursos financeiros, se transformou em notas fiscais frias, mais de R$ 1.500.000 de notas fiscais inidôneas pela própria Cefaz, todas frias, a maioria no valor de R$ 15.000, e as que não são frias estão fora do objeto de convênio. Milhares de cartuchos de computador, milhares de toneladas de papel, de materiais de expediente que não tem nada a ver com o objeto, material de limpeza, centenas de milhares de reais de material de limpeza que não tem nada a ver com o objeto do convênio, que é assistencial. Um desvio absurdo de recurso público e até hoje nós não tivemos a punição dos culpados. O líder do governo na Leã, deputado Sidney Leite, defendeu a apuração das irregularidades. Porém, o parlamentar também lembrou que os fatos ocorreram durante uma gestão anterior do Executivo Estadual. Quem tem que apurar isso, se tem que ter uma apuração política, quem tem que fazê-lo somos nós. Já que o Tribunal de Contas está apurando, que o Ministério Público está apurando. E que seja apurado. Que isso seja apurado. Mas nós não podemos pegar algo de dois governos anteriores e colocar a responsabilidade no colo do atual governador, dizendo que ele tem que apurar isso, apurar aquilo. Se os órgãos de controle externos estão fazendo, e acredito eu que tem competência do ponto de vista legal, deputado Luiz Castro, e tem competência do ponto de vista administrativo para fazê-lo. A decisão do Tribunal de Contas do Estado impõe multa aos gestores da Sociedade de Interesse Público do Amazonas e da SEAS. O Ministério Público Estadual deve agora analisar possível indício de improbidade administrativa. E em nota, a SEAS informou que ainda não foi notificada pelo Tribunal de Contas do Estado. Em uma reunião, a CPI da pedofilia registra mais uma sequência de depoimentos na sede do Poder Legislativo Estadual. Na oportunidade, foram convocados para a próxima reunião representantes de órgãos de direitos humanos e da defesa de crianças e adolescentes. Mais informações com a repórter Priscila Sena. E mais uma reunião foi realizada pela CPI da pedofilia na sede do Poder Legislativo. De acordo com o presidente da comissão, deputado Abdala Frache, além dos depoimentos registrados, a comissão deu continuidade aos trabalhos de investigação das contas bancárias do município de Coari. O trabalho da CPI continua sendo feito do ponto de vista estratégico e do ponto de vista também documental. Estamos recebendo as informações tanto do Banco do Brasil, BASA, Caixa Econômica e Bradesco, para que possamos aprofundar cada vez mais essa análise sobre
o abuso financeiro que, porventura, a Prefeitura de Coari tenha usado, tenha feito durante todo esse processo de investigação nossa. Já a deputada Conceição Sampaio e o deputado Luiz Castro destacaram ações de fortalecimento da rede de proteção de crianças e adolescentes e os novos convocados a depor. Nós já vamos apontar no relatório da CPI justamente um fortalecimento para essa rede de enfrentamento. Vários passos já foram dados. O próprio Tribunal de Justiça do Amazonas, já atendendo também a solicitação da CPI, hoje nós temos uma vara especializada que resguarda justamente a dignidade sexual das crianças e adolescentes. Nós combinamos aqui uma reunião com representantes de diversas entidades de proteção de direitos humanos e direitos de crianças e adolescentes. Não vai ser uma audiência pública, vai ser uma audiência restrita a representantes dessas entidades para que a CPI dialogue. E nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa deu início à Semana do Homem. Uma palestra conscientizou os servidores sobre as doenças da próstata. O objetivo é dar uma atenção especial à saúde masculina por conta do Novembro Azul. Novembro Azul é uma campanha realizada por diversos países no mês de novembro para conscientizar os homens sobre a importância do tratamento e o diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças masculinas. Por causa do Novembro Azul, a Assembleia Legislativa, por meio da Diretoria de Saúde, deu início à Semana do Homem. O responsável pelo setor, Dr. Arnoldo Andrade, ressaltou a importância da esposa no cuidado da saúde do homem. Muitas vezes o homem, para chegar no consultório médico, depende da força da sua companheira. Pretendemos, ao longo da semana, levar esses homens para fazer seus exames, principalmente o PSA. Pretendemos fazer uma busca ativa na sexta-feira, queremos fazer uma integralidade, saber como é que está a saúde do homem em geral, porque nós temos que nos preocupar com a próstata, mas a saúde do homem não é próstata, não é somente a próstata. É todo um contexto, é todo o seu organismo, para saber como é que ele está. O médico Vinícius Suzano, especialista em urologia, ministrou a palestra de abertura da Semana do Homem. De acordo com Vinícius, a prevenção ainda é a melhor forma de fazer a descoberta do câncer de próstata no início e assim alcançar a cura. Um estudo europeu de 2009, ele coloca que em um mesmo número de pessoas estudadas, um grupo que fez a prevenção corretamente e um grupo que não fez a prevenção, 20% menos de pessoas deste grupo que fez a prevenção morreu. Isso é uma quantidade extremamente significativa. As doenças da próstata foi o tema que prendeu a atenção de quem participou do evento. O diretor de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa, Francisco Oliveira, aprovou a iniciativa. A palestra ela vai abrir os olhos dos homens, né? Ela vai trazer as informações para a gente, para o homem, e ele se conscientizar que a importância dele fazer esse exame, tá? Que pode salvar a vida dele. Durante a semana, outras ações serão realizadas pela Diretoria de Saúde para conscientizar os homens sobre a prevenção do câncer de próstata. E veja agora o que foi destaque no programa Bom Dia de hoje. Deputados debatem sobre a criação da Polícia Legislativa e a devolução dos policiais militares às ruas. José Ricardo propõe mudanças no processo de escolha e na carreira dos gestores educacionais do Amazonas. E mais, comissão mista aprova no Congresso a lei sobre o direito de greve de servidores públicos. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima quinta-feira para você. Fique agora com a sessão plenária desta quinta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.